Você já parou para pensar no que significa realmente acreditar em algo? Não apenas dizer que acredita, mas viver essa crença a ponto de colocá-la acima de tudo, até mesmo da própria vida? Hoje, vamos falar sobre uma história que desafia o entendimento de muito sobre coragem, fé e sacrifício. É a história de um homem simples, que não tinha riquezas, não buscava poder, mas que se tornou um marco na história do cristianismo. Seu nome era Estevão, e ele foi o primeiro a pagar com a própria vida por defender o que acreditava. Imagine a cena: uma multidão furiosa, pedras nas mãos, gritos que ecoavam pelas ruas. No centro de tudo isso, um jovem permanece firme, encarando a morte com os olhos cheios de paz. Ele sabia o que estava por vir, mas não recuou. O que faz alguém ter essa coragem? O que levou Estevão, um homem como qualquer outro, a se tornar o primeiro mártir da fé cristã? A história de Estevão não é apenas sobre uma morte heroica. É sobre como uma vida simples pode impactar milhares. É sobre como um gesto de fé pode se tornar símbolo de resistência, inspiração e entrega total. Mas será que nós, em nossa rotina diária, seríamos capazes de ter metade da coragem que ele demonstrou? Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa que vai muito além das pedras e do sacrifício. Vamos desvendar quem foi Estevão, o que ele fez de tão marcante e por que sua história se tornou uma das mais impactantes de todos os tempos. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a maneira como você entende o que é viver e morrer por aquilo em que acredita. Após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, os apóstolos assumiram a missão de espalhar o Evangelho, como o próprio Senhor os havia instruído. Esse período foi marcado por desafios intensos, mas também por uma fé inabalável. A Igreja nascente, composta por aqueles que haviam testemunhado os milagres de Jesus e sua ressurreição, crescia em meio a perseguições e dificuldades. Era uma comunidade vibrante, movida pela oração, pela partilha dos bens e pelo desejo de viver os ensinamentos de Cristo. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 a 47, lemos que todos os que abraçavam a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente frequentavam, unidos, o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Esse trecho nos mostra a essência daquela comunidade: um amor genuíno ao próximo e uma fé que transbordava em ações concretas. No entanto, essa união e crescimento chamaram a atenção das autoridades religiosas e políticas da época. Os líderes judeus, que já haviam rejeitado Jesus, viam o movimento cristão como uma ameaça. Era uma época de tensões crescentes, em que o testemunho de fé exigia coragem e determinação. É nesse contexto que surge Estevão, um jovem cheio de graça e de fé, como descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Ele foi escolhido como um dos 7 diáconos para ajudar na distribuição de alimentos e no cuidado com os necessitados, uma função vital para manter a harmonia e a justiça dentro da comunidade cristã. Mas Estevão não era apenas um servidor dedicado. Ele também pregava com ousadia, defendendo a fé cristã diante de todos, inclusive daqueles que se opunham à mensagem de Cristo. Sua sabedoria e o poder do Espírito Santo que nele habitava eram tão evidentes que ninguém conseguia refutar suas palavras, como mencionado em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. A história de Estevão começa a nos ensinar desde já sobre o que significa viver uma fé verdadeira. Ele não apenas acreditava em Cristo, ele vivia como Cristo, servindo, amando e proclamando a verdade sem medo. Sua vida nos desafia a refletir: como temos usado nossos dons para servir a comunidade e defender nossa fé? A pregação de Estevão rapidamente atraiu a atenção, tanto de fiéis quanto de opositores.
Sua ousadia em proclamar que Jesus era o Messias incomodava profundamente os líderes religiosos da época. Estes homens, os mesmos que haviam conspirado para crucificar Jesus, viam em Estevão um símbolo daquilo que eles buscavam suprimir: a verdade que ameaçava o poder que tanto protegiam. Em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículos 11 a 13, lemos que subornaram então alguns homens para dizer: nós o ouvimos blasfemar contra Moisés e contra Deus. Assim, agitaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas, que declararam: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei. Imagine o peso dessa situação. Estevão, um homem jovem, enfrentava agora o tribunal mais poderoso de seu povo. Diante do sinédrio, formado pelos maiores estudiosos e líderes religiosos, ele estava só, cercado por falsos acusadores que distorciam suas palavras. É aqui que vemos algo extraordinário. Em vez de medo ou hesitação, Estevão mantém a calma. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 15 descreve que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Mas por que Estevão foi levado a essa situação? Porque ele ousou dizer o que muitos temiam: que Jesus era o cumprimento das Escrituras, o Filho de Deus que veio trazer a salvação. Para os membros do Sinédrio, isso era uma afronta direta à sua autoridade e à tradição que eles protegiam com tanto zelo. Estevão, inspirado pelo Espírito Santo, não apenas refutou as acusações, mas também aproveitou a oportunidade para pregar. Ele começou um discurso que é registrado em Atos dos Apóstolos 7, no qual fez uma retrospectiva da história de Israel, mostrando como Deus sempre esteve presente e como, repetidamente, seu povo rejeitou os profetas enviados para guiá-los. Ele falou com tanta clareza e convicção que suas palavras atravessaram os séculos, nos ensinando até hoje. Este momento é um dos pontos altos da história de Estevão. Ele nos ensina que a verdade não pode ser silenciada e que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus nos dá coragem para testemunhar. Quando todos ao redor se voltam contra nós, como reagimos? Temos a mesma confiança em Deus que Estevão demonstrou diante do Sinédrio. Estevão, sozinho diante do Sinédrio, sabia que sua vida estava por um fio. Ele poderia ter escolhido o silêncio, mas, movido pelo Espírito Santo, levantou-se e fez um dos discursos mais poderosos registrados na Bíblia. Suas palavras não eram apenas uma defesa pessoal. Eram um testemunho da fidelidade de Deus ao longo da história e uma acusação direta àqueles que repetidamente rejeitaram os mensageiros divinos. O discurso começa com uma retrospectiva da história de Israel, como registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 2 a 53. Estevão relembra a chamada de Abraão, a aliança de Deus e os milagres realizados ao longo da jornada do povo escolhido. Ele menciona José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas exaltado por Deus como um salvador para sua família, e fala de Moisés, o grande libertador que foi rejeitado inicialmente pelo povo. Cada exemplo tinha um propósito: mostrar que a rejeição dos mensageiros de Deus era um padrão histórico. Estevão disse com convicção: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como os vossos pais, assim também vós. Com essas palavras, Estevão confrontou diretamente o Sinédrio. Ele não apenas expôs os erros do passado, mas acusou-os de perpetuarem essa rebeldia ao rejeitarem e crucificarem Jesus, o justo, o Messias prometido. A coragem de Estevão era incomparável. Ele sabia que suas palavras inflamariam os corações de seus acusadores, mas não hesitou. E, de fato, como relata Atos dos capítulos 7, versículo 54, ao ouvirem isto, ficaram enfurecidos e rangiam os dentes contra ele. A ira dos líderes era incontrolável, mas Estevão permaneceu firme, com os olhos voltados para o céu. Foi nesse momento que ocorreu uma visão extraordinária. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 55 e 55 narra: mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu,
viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Estevão declarou com alegria: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, de pé, à direita de Deus. Essas palavras foram a gota d'água. Os líderes religiosos, cegos pela fúria, não podiam suportar ouvir que Jesus, a quem haviam condenado à morte, estava glorificado ao lado de Deus. Eles taparam os ouvidos, gritaram e, em um ato de desespero, arrastaram Estevão para fora da cidade para executá-lo. A narrativa de Estevão nos ensina uma lição profunda. A fidelidade a Deus não significa ausência de sofrimento, mas a certeza de que Ele está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Estevão não apenas pregou sobre a fé, mas viveu e morreu por ela, deixando-nos um exemplo de coragem e total entrega à vontade divina. O momento mais dramático da história de Estevão chega quando ele é arrastado para fora da cidade e levado para ser apedrejado. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 58, descreve: E, tirando-o da cidade, o apedrejaram. O martírio de Estevão não foi um evento isolado. Ele foi a primeira vítima de uma onda de perseguição que se levantaria contra os primeiros cristãos. Contudo, sua morte não foi o fim de sua história. Ela foi o início de algo muito maior. Enquanto ele estava prestes a ser apedrejado, Estevão, com os olhos fixos no céu, fez uma oração surpreendente. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 59 a 60 nos revela: Enquanto o apedrejavam, Estevão invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E, dizendo isso, adormeceu. Essas palavras de perdão são impressionantes. Estevão, mesmo diante de uma morte cruel, não amaldiçoou seus assassinos. Em vez disso, pediu perdão por eles. Ele seguiu o exemplo de Jesus, que, na cruz, também pediu perdão para aqueles que o crucificaram. Estevão nos ensina que, mesmo nos momentos de dor extrema, somos chamados a perdoar, assim como fomos perdoados por Deus. O perdão de Estevão não passou despercebido. Um homem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, estava presente naquele momento. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 58 nos conta: As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que inicialmente aprovava a perseguição aos cristãos, mais tarde teria um encontro dramático com Jesus no caminho para Damasco, um evento que mudaria sua vida para sempre. A morte de Estevão foi, portanto, o ponto de partida para a transformação de Saulo. Ele se tornou Paulo, um dos maiores missionários da história da Igreja, e em suas cartas, ele frequentemente se lembrava da fé e coragem de Estevão. Como ele mesmo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O martírio de Estevão não apenas fortaleceu a Igreja de Jerusalém, mas também espalhou a mensagem do Evangelho para outras regiões, alimentando o fogo da fé em muitas outras vidas. Estevão é um exemplo perfeito do que significa seguir a Cristo, até o fim. Ele nos ensina o verdadeiro significado de ser um discípulo. Não é apenas sobre palavras ou atos de fé, mas sobre entregar a própria vida em serviço ao Senhor. Sua coragem, fé e perdão diante da morte continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo. Se você está gostando dessa incrível viagem pelas histórias bíblicas e quer continuar explorando os mistérios e ensinamentos da fé, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, você encontra conteúdos que aprofundam sua compreensão e te conectam ainda mais com as lições eternas da Palavra de Deus. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão. A morte de Estevão não foi apenas um fim, foi um ponto de virada para a igreja primitiva. Atos dos Apóstolos 8, versículo 1 nos relata que, no momento do martírio, Saulo consentiu na sua morte. Embora Saulo tenha sido um feroz perseguidor dos cristãos naquele momento, a morte de Estevão teve um impacto profundo nele,
como um lembrete constante de sua própria transformação futura. Estevão, com sua fé e coragem, semeou as sementes da graça de Deus até nos corações mais duros, e seu martírio abriu o caminho para a propagação do Evangelho. Após sua morte, uma grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém, mas, paradoxalmente, isso levou à dispersão dos cristãos e ao espalhamento do Evangelho. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 4 nos diz: os que, entretanto, foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. A perseguição, que parecia ser uma tragédia, foi na verdade o plano divino para expandir o alcance do cristianismo, levando os discípulos a novas terras e novos povos. Estevão, então, se tornou um símbolo não apenas de fé, mas de fidelidade até o fim. Ele foi um exemplo para todos os cristãos, demonstrando que a verdadeira fé é inabalável, mesmo diante da morte. Ele não apenas pregou a palavra de Deus, mas a viveu com tanta intensidade que, ao ser martirizado, suas ações e palavras continuaram a inspirar e transformar vidas por gerações. O exemplo de Estevão nos ensina a perseverar em nossa fé, não importando as circunstâncias, e a perdoar aqueles que nos perseguem, como ele fez com aqueles que o apedrejaram. A igreja primitiva, alimentada pelo testemunho de Estevão, cresceu e se espalhou pelo Império Romano e além. Sua morte, longe de ser um obstáculo, foi um catalisador para a expansão do reino de Deus, e seu legado ainda é sentido até hoje. Ele é lembrado como o primeiro mártir cristão, um homem cuja vida e morte foram um reflexo da fé pura e inabalável que todos os cristãos devem buscar. Ao olharmos para a história de Estevão, somos lembrados do poder que a fé inabalável pode ter, mesmo diante das adversidades mais extremas. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, mas seu testemunho de fé e perdão, mesmo nos momentos mais cruéis, continuou a ressoar através dos séculos. Sua vida e morte nos ensinam que o verdadeiro cristão não é aquele que apenas fala sobre sua fé, mas aquele que a vive com coragem, sacrifício e, acima de tudo, com perdão. Estevão nos deixou um legado que vai além de sua morte. Sua disposição de perdoar seus inimigos, de seguir a Cristo até o fim, e de ser um exemplo para outros cristãos, é algo que ainda inspira e fortalece a igreja até hoje. Ele nos ensina que, em Cristo, a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida, uma vida eterna, que é o maior presente que podemos receber. E assim, a vida de Estevão continua a ser uma luz que brilha nas trevas, lembrando-nos que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos ser fiéis até o fim e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Que possamos aprender com seu exemplo e, como ele, ser luz para o mundo, vivendo a nossa fé com coragem, amor e perdão. Se você se inspirou com a história de Estevão, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e acompanhar mais histórias como essa, que nos ajudam a crescer na fé e na caminhada com Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês.